Mas fala uma coisa, cara, qual que é a importância da gente monitorizar então o esforço respiratório dos pacientes? Legal essa pergunta, cara. Eu posso voltar um pouco no passado, assim? Pode voltar. Historicamente, ventilação é meio alvéolo, assim, né? Historicamente não era nada. Historicamente era saturação, depois gaso. E aí lá em 73 começaram a pensar no alvéolo, depois daquele estudo que todos os pacientes fizeram pneumotórax e tal. Mas no final dos anos 80, a dúvida que era principal ali era: existe uma pressão de suporte mínima ali para eu conseguir deixar meu paciente confortável ou não? Foi até um estudo conduzido pelo professor Laurent Brochard, que ele utilizou 4 níveis de pressão de suporte diferentes em 8 pacientes e avaliou ali intensidade de contração, pressão esofágica. Ele usou até eletromiografia de esternocleidomastoide, mano, mó da hora, velho. Legal. E aí ele identificou que, obviamente, quanto menor a pressão de suporte, mais intensa era a contração muscular respiratória. Mas o objetivo não era nem avaliar a ação muscular, era só assim, vamos evitar que o músculo fadigue, né? Porque se o paciente fadigar, ele não consegue sair da ventilação. Mas isso, querendo ou não, acabou sendo uma precursão de uma avaliação de funcionalidade muscular respiratória, analisando o que se tinha como parâmetro de dinâmica, como principalmente a pressão esofágica. E conforme o tempo foi passando, ali começo dos anos 2000, a literatura começou a buscar entender as características dos músculos respiratórios. Então começou a surgir estudos falando das características de fibras diafragmáticas, e depois a preocupação, obviamente, era do quanto que o suporte ventilatório trazia impacto sobre, né? Mas, cara, isso veio ganhar força mesmo. Esses anos todos tiveram publicações, mas isso veio ganhar uma força mesmo quando um estudo clínico em 2016 foi publicado no Yellow Journal, provando que disfunção muscular respiratória aumentava o tempo de ventilação, aumentava o tempo de internação na UTI, sugeria um aumento da mortalidade, tudo com p-valor relevante, mesmo com N pequeno, um viés importante. E aí, obviamente, o mundo falou assim: não, beleza, temos um problema aqui que vai atrapalhar toda a dinâmica que a gente está tentando acelerar, que é a saída saudável do paciente, da ventilação, e a saída rápida da UTI para diminuir complicações, enfim. E aí todo mundo começou: beleza, então agora vamos de fato avaliar o quanto o suporte ventilatório impacta, quais são os fatores, e baseado nisso vamos começar a utilizar as ferramentas que nós temos de monitorização para saber o que nós estamos fazendo sobre o músculo e como que nós podemos tentar reduzir um pouco esse impacto muscular respiratório. Basicamente, então, o que a gente passou foi meio que uma mudança de paradigma, onde a gente via só uma ventilação protetora para o pulmão, Sim. onde a gente já estava muito preocupado em proteger o pulmão, mas a gente entendeu que a ventilação não lesava só o pulmão, ela lesava músculo também. Sim. Então, se a gente fizer errado, a gente vai prejudicar o nosso pulmão e prejudicar o nosso músculo. Então, só essa mudança de paradigma, né? Eu falo o seguinte, Evans, o alvéolo saudável é incrível, porque ele é parte fundamental da troca, mas ele, para ser saudável, ele precisa ser muito fino, que é a característica estrutural dele, do tecido epitelial pavimentoso, velho. Só que por conta disso ele não consegue se auto-expandir, e ele precisa da ação muscular, da dinâmica pleural. Só que quando o paciente ele fica ali um período no suporte ventilatório, cuidando do alvéolo, sem ninguém pensar no músculo, na hora que você pega e solta pro paciente e fala: vai lá, garoto, seu momento, vai, brilha, vai sozinho, o músculo respiratório ele fala assim: mas peraí, velho, Eu tava de boa aqui até agora. Vocês acabaram comigo, tô aqui todo arrebentado, não consigo. Sem falar que a maioria dos pacientes, quando sai da ventilação, eles não saem com a mecânica pulmonar normal. Zerada, né? Não saem. Eu costumo falar que é a mesma coisa de você ficar alguns meses sem treinar, aí você volta pra academia com uma carga maior que você fazia antes. Aí rola, né? Não dá certo, não faz sentido, né? Então a gente precisa se atentar a isso. Sem falar que existe uma correlação grande pela característica do tecido. A gente está falando de um músculo estriado esquelético. E se tem uma coisa que você entende, né, de impacto na UTI, é a disfunção de músculo estriado esquelético, né? Tem jeito. Todo músculo esquelético vai sofrer na internação na UTI, porque a gente costuma falar de fraqueza, o pessoal associa muito a braço e perna, né? Que é muito óbvio pra gente. Mas o problema é que você tem músculo esquelético
para fala, para deglutição, para respiração, e aí pega, né? Aí já era, né? Eu gosto muito, cara, dos trabalhos do Ian Gallagher, Incrível. quando ele traz lá a ventilação protetora pulmonar e diafragmática, né? E aí, para ventilação pulmonar, acho que beleza, né? A gente já discutiu bastante isso, todo mundo tá meio ali ciente já, né? Que é controlar o volume, é você controlar ali a sua drive pressure, manter lá dentro dos parâmetros de segurança. Mas quando a gente fala dessa proteção diafragmática, o que é? A gente está falando basicamente do quê? Tá. Existe, antes de falar especificamente do diafragmático, existe uma variável que correlaciona a demanda ventilatória, a ação muscular ventilatória como um potencial lesivo alveolar, que é a driving pressure transpulmonar, né? Que é a associação de dois gradientes, o gradiente imposto pelo suporte ventilatório associado ao gradiente imposto pelo esforço do paciente, que somados, eu gosto de falar que dá um porradão no alvéolo, né? O Domenico Griego talvez seja um dos maiores pesquisadores desse assunto, que é a lesão pulmonar autoinfligida. Quem está muito atento já à lesão alveolar, que já pensa em VILI, PCILI, talvez já conheça o Driving Pressure Transpulmonar, que obviamente tem por objetivo a segurança alveolar, mas que já pode ser uma ferramenta para te sinalizar que você tenha uma demanda muscular acentuada, né? Então esse esforço, esse parâmetro de monitorização que é voltado para a segurança alveolar já pode ser um sinalizador. Interessante isso, né, que você falou, porque todo mundo tende a associar que a gente faz mal pro músculo só quando a gente tira a sobrecarga do músculo, que você deixa ele em desuso. Mas pro músculo respiratório, quando você exige muito dele, você também está colocando esse músculo, né, numa potencial lesão, né? O pessoal acha que você vai hipertrofiar o músculo e vai dar certo, só que eles esquecem que é uma coisa assim ir pra academia, tomar o seu shakezinho lá, fazer suas séries de repetição, catabolizar o músculo, depois ir pra casa e anabolizar e beleza, aí você vai ganhar fibra. É outra vibe. E ainda mais para um músculo que funciona 24 horas por dia. Né? A gente está falando de um músculo que está vários dias em sobrecarga, muitas vezes, né? Esse que está sofrendo um aumento do trabalho. Esse músculo, ele está vários dias ou várias semanas. O paciente não tem uma qualidade de sono para conseguir anabolizar adequadamente. O paciente não tem um aporte nutricional característico de quem está treinando. A gente sabe os desafios ali da terapia nutricional para você conseguir dar o aporte necessário para a fibra. E sem falar que essa sobrecarga ela vai muitas vezes ter até a chance de mudar a característica estrutural, né? Porque no adulto, por exemplo, nós temos uma predominância de fibra 1. Você fica sobrecarregando, aumentando a carga de trabalho, você vai ter uma perda muito grande de fibra de endurance e uma perda menor de fibra de força. E isso também não é interessante, você preservar mais um tipo de fibra fadigável do que um tipo de fibra de endurance. Então são muitos fatores que a gente tem que levar em consideração. Tanto o desuso quanto a sobrecarga levam o músculo à disfunção. Tem até aquele organograma do Tom Chapin com Gallagher que falam sobre isso, né? A sobrecarga concêntrica do esforço acentuado e o desuso, a atrofia do paciente que está com suporte excessivo, né? Mas só linkando do que a gente tinha falado, as ferramentas específicas da ação muscular são ferramentas que a gente vai monitorizar essa dinâmica ventilatória baseada nos esforços do disparo ou medidas que a gente vai conseguir quantificar qual foi o esforço do paciente. Talvez a principal que tenha hoje especificamente de ação muscular é a PEMUS. A PEMUS é a principal, a mais simples e a mais fácil de se encontrar ou de se fazer, porque a única coisa que você precisa fazer é um delta de pressão de oclusão, um delta POC, que é uma pausa expiratória com uma alça ins completa, e aí baseado nisso você faz menos 3/4 dessa variação de pressão que foi negativada pelo paciente. Só para quem não entende a dinâmica da coisa, quando a gente faz uma pausa expiratória, a gente está fechando as válvulas do ventilador no final da expiração, você deixa o sistema fechado, se o paciente faz esforço, o que acontece é que a pressão vai negativar, faz uma alça e essa para baixo. Pressão é a força que o paciente está fazendo, basicamente. E a gente espera a alça completa, então ele vai até o ponto mais negativo e volta à linha de PIP,
Quando ele volta à linha de PIP, a gente pode interromper a pausa ESO, congela o gráfico e vai até aquele ponto mais negativo. E aí as pessoas acham que o ponto mais negativo é o delta POC. Não, porque o paciente não saiu de 0 até lá, ele Exato. saiu da linha de PIP. Aí depende de quanto estava a sua PIP, porque daí é o valor de PIP mais do 0 até o que ele chegou. Vou além, ele sai da PIP total. Exato. Aí tem que pôr auto-PIP Tem na que jogada. pôr, Se tem que tem pôr. auto-PIP, tem que pôr ela na jogada. E a galera não se atenta nesse detalhe, cara. Porque o ponto de partida vai ser mais alto com o auto-PIP. E aí menos 3/4 é a PMUS, e a gente utiliza valores de referência entre 6 e 10, né? Para identificar valores abaixo de 6, um esforço muito brando, valores acima de 10, um esforço muito acentuado. Obviamente, alguns fatores podem influenciar isso, né? Fatores de drive, fatores externos que não necessariamente estão associados ao suporte, como febre, ansiedade, agitação. Mas na avaliação, no momento de você descartando fatores externos que possam influenciar, você pode utilizar a PMUS como uma boa ferramenta, tá? O índice de pressão muscular eu não gosto muito não. Mas ele existe, velho. Eu acho que ele é difícil de ser encontrado porque nem todo equipamento permite você fazer uma pausa INS na pressão de suporte. Sim. Ele então tem um fator limitante no uso. Nos softwares mais antigos, né, talvez a gente tenha essa dificuldade. Mas ele é talvez uma medida mais simples, assim, né? Porque quando você faz a pausa INS na pressão de suporte, o platô é mais alto do que o pico, diferente do que você espera. Até